para a obra que irá trabalhar. Há um dever à nossa frente, o Evangelho anunciar. Muitos homens no passado batalharam com fervor, incansáveis, destemidos na seara do Senhor. Pelos vales e cidades vamos todos proclamar, revestidos do poder de Cristo, a igreja vai triunfar, a igreja vai triunfar. Posso contemplar o grande dia, a redenção bem perto está, e por toda eternidade viveremos com Jesus no lar. Pelos vales e cidades vamos todos proclamar, revestidos do poder de Cristo, a igreja vai triunfar, a igreja vai triunfar. Pelos vales e cidades vamos todos proclamar, revestidos do poder de Cristo, a igreja vai triunfar, a igreja vai triunfar. A igreja vai Vamos curvar nossas cabeças agora. A gente vai agradecer ao Senhor por esse tempo que nós estamos tendo aqui e agradecer ao Senhor pela dádiva de estar vivo mais um dia para poder estar juntos em comunhão, honrando e glorificando o nome dele. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, a Te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida, ó Deus. Te agradecemos pelo privilégio, ó Pai, de poder acordar mais um dia, ó Deus, embaixo da Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém.
tempo muito bom para todos nós aqui, irmãos, até agora, que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Vamos curvar nossas cabeças agora, a gente vai agradecer ao Senhor por esse tempo que nós estamos tendo aqui e agradecer ao Senhor pela dádiva de estar vivo mais um dia para poder estar juntos em comunhão, honrando e glorificando o nome dele. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, a Te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida, ó Deus. Te agradecemos pelo privilégio, ó Pai, de poder acordar mais um dia, ó Deus, embaixo da Tua graça, Senhor. Senhor, meu Pai.
entre os nossos veteranos está também o pastor Silvestre, servo do Senhor, foi para o Jaminal, Caximauá, muitos anos atrás. Alguém disse algo? Jaminal foi na mesma. Isso. Aí o pastor Silvestre tem sido uma bênção no nosso meio. Fico muito feliz de ter aqui conosco, viu, pastor? E seguindo o ministério dele, está também o pastor Derival. Fiquem bem, pastor. Bom ter vocês com a gente, meus irmãos. São presentes de Deus para a Igreja de Jesus Cristo. Deus abençoe, pode sentar. Pastor Tiago, uma alegria para o meu irmão. Amém, meus irmãos. É uma alegria para mim também. E agradeço mais uma vez esse convite, além de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Deus permite que a gente tenha alguns encontros bem especiais. O pastor Vitor apresentou aqui algumas pessoas que são marcantes na minha vida, na vida da minha família. Então, o pastor Edivaldo e a Lusa estudamos juntos lá no Instituto Imperial, na mesma época. Uma alegria poder revê-los aqui. E depois, se os irmãos quiserem, tem algumas histórias. Mas é uma grande alegria para nós poder encontrar eles. Poder encontrar o pastor José Silvestre, depois de tantos anos. Talvez os irmãos não saibam, mas os meus pais trabalharam juntamente com eles lá nos Caxinauá. E logo que meus pais chegaram para iniciar o ministério no meio daquele povo, ali no Acre, o pastor José Silvestre e a irmã Alda estavam trabalhando ali há algum tempo. Eles recebeu a nossa família lá. Foram anos que vivemos ali juntos, marcantes também. Ali nós convivemos também com as filhas dele, então a Raquel, que está aí, e nós temos a mesma idade, eu não sei quantos anos você tem. Estudamos na mesma escola, na mesma série, né? Então, a grande alegria poder rever irmãos assim, são bênçãos que Deus proporciona. É um dia muito feliz também para a mim e minha família poder encontrar pessoas especiais. E também poder conhecer mais, como tem acontecido nesses dias, de conhecer mais alguns irmãos aqui da primeira Igreja Batista Bíblica. Irmãos, vamos aproveitar o nosso tempo e abrir ali no Evangelho de Mateus, capítulo 5. E hoje nós vamos falar aí desses versos que servem como base para o nosso tempo aqui, né? Ainda somos luz? Uma pergunta importante para nós pensarmos se nós ainda estamos refletindo a luz de Cristo. E cada vez mais essa é uma necessidade nos nossos dias. As pressões são e serão ainda maiores. E é necessário, então, discípulos de Cristo Jesus que refletem a luz dele neste mundo em trevas. Nós já temos falado várias coisas, aprendido vários princípios para a nossa vida cristã através deste maravilhoso Evangelho e aquilo que ele apresenta sobre a luz de Cristo Jesus. Nós vimos que uma luz brilhou no céu de Israel, anunciando o nascimento da luz do mundo. Nós vimos que essa luz, algum tempo depois, raiou na região da Galileia e se espalhou por toda aquela região, confirmando o início do ministério de Jesus. E hoje nós vamos ver esses versos aí do capítulo 5 de Mateus, do 14 até o 16. Diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesse tempo, nos ajude a olhar para a Sua palavra, nos ajude a dar a liberdade para o Espírito Santo usar a Tua palavra nas nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto ele se encontra aqui em Mateus 5, que a gente conhece muito bem, né, chamado de o Sermão do Monte. Jesus faz um longo discurso, começando aqui no capítulo 5 e até o final do capítulo 7, falando vários princípios. Algumas pessoas tendem a pensar que Jesus estava aqui apresentando como que alguém poderia ser salvo, né, seguindo esses mandamentos, esses princípios que ele estabelece aqui. Mas na verdade o que Jesus está fazendo, ele está falando em primeiro lugar com aqueles que já são seus discípulos, com aqueles que a luz de Cristo já raiou sobre eles, como nós vimos ontem na vida de Pedro, André, Tiago, João, esses discípulos em que a luz de Cristo brilhou e eles entenderam a respeito de Cristo Jesus e passaram a seguir a Cristo Jesus. Como Jesus diz, vinde após mim. E eles deixaram tudo e seguiram ao Senhor Jesus. Então, essas palavras desses capítulos estão concentradas principalmente para aqueles que já entenderam quem é a luz do mundo, quem é a verdadeira luz. Por isso Jesus então traz todos esses conceitos que nós encontramos aqui nestes capítulos e que apresentam quais devem ou deveriam ser os princípios pelos quais os discípulos de Jesus deveriam viver. E ele vai fazer esse contraste, né? Não como os fariseus, que conhecem muito das Escrituras, mas que não aplicam de maneira verdadeira nas suas vidas. E Jesus então vai muitas vezes corrigir o que os fariseus falavam. Jesus vai mostrar qual é a verdadeira essência da adoração, do caminhar com Deus. E esses versos que nós lemos se incluem então nessa parte aí. E nós conhecemos muito bem esse conceito. Vós sois a luz do mundo, né? Como Jesus apresentou aí no verso 14. Mas será que a gente entende tudo que está envolvido nessas palavras de Jesus, nessa comparação que ele faz sobre a luz? Então eu queria ver com os irmãos aqui nesta manhã pelo menos 4 verdades que estão implícitas nessa ideia de ser a luz, ou nessa ilustração que Jesus usou de ser a luz do mundo. Então nós vamos olhar aí essas 4 verdades. Primeiro, sobre a fonte da luz. Nós já temos falado sobre isso. Jesus então diz: vocês são a luz do mundo, mas toda luz ela precisa ter uma fonte. Se não houvesse a fonte de energia, essas lâmpadas estariam aqui, mas elas não iluminariam. É necessário que haja uma fonte de energia. Quando Jesus então diz para os seus discípulos que eles são uma luz neste mundo, Jesus estava apontando para o fato de que existe uma fonte de luz. Seus discípulos então refletem essa luz. Nós falamos isso na primeira noite, e essa luz é o próprio Deus. A palavra de Deus diz que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Jesus veio e se apresentou dizendo: eu sou a luz do mundo. Então o Pai, o Filho, eles são a fonte de luz. Deus é a fonte de luz. Por isso nós falamos que se não estamos ligados, conectados, não estamos próximos dessa luz, nós não estamos refletindo a luz de Deus, a verdadeira luz. O pastor Vitor, naquela primeira noite, usou a ilustração muito boa do sol, da lua. O sol então, ele emite luz, e a lua, ela apenas reflete a luz do sol. E nós somos assim. Deus é a fonte de luz, nós somos apenas aqueles que refletem essa luz. Por isso, quando Jesus traz essas palavras de ser a luz do mundo,
ele estava pensando em que nós não teríamos luz própria, mas nós estaríamos refletindo quem Ele é, quem Deus é. E nós vimos, Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito. Basta nós voltarmos alguns versos nesse capítulo 5 e nós vamos ver o Senhor Jesus falando: bem-aventurados, quem? Os mansos, os misericordiosos. São atributos daqueles que refletem aquele que é manso, aquele que é misericordioso. Por isso, nós precisamos entender que nós não somos a luz. Nós não temos luz própria, mas a fonte de luz vem do Senhor. Por isso, quando Ele diz, vós sois a luz do mundo, Ele está querendo transmitir a ideia de que nós estamos, ou os seus discípulos devem refletir a Ele, que é a verdadeira luz. Nós nunca poderíamos ser a luz do mundo. Se não fosse por Deus, jamais poderíamos refletir a luz de Deus neste mundo. Mas porque Deus se revelou, porque Deus se manifestou, porque Deus então trouxe luz, é que nós podemos refletir essa luz. Então ninguém, nenhum pastor, nenhuma igreja, nenhum instituto bíblico é a luz do mundo. Deus é a luz. E nós precisamos então refletir essa luz. Ele é a fonte de toda a verdade. Ele é a fonte de toda a vida. Ele é a fonte de toda a salvação. Com isso nós aprendemos que talvez, muitas vezes, nós estamos buscando em fontes erradas, em lugares em que não vem de Deus, não é a fonte, não é a origem correta. Então, ser luz do mundo é refletir a verdadeira luz, e a luz é Deus. Qual é o padrão, como tem sido a sua vida diante disso? Será que nós, eu e você, nós estamos refletindo a luz de Deus, ou nós estamos refletindo outras, vamos dizer assim, luzes, outras fontes que não o próprio Deus? Se estamos refletindo outras coisas, então nós não somos luz do mundo. Nós não estamos fazendo a diferença. Uma outra verdade que Jesus nos apresenta aqui é sobre até onde essa luz vai, até onde é o alcance dessa luz. Então há uma fonte, a fonte é Deus. E Jesus apresenta nessa ilustração que essa luz, então, ela deve alcançar, e ele usa, então, falando a respeito de ser a luz do mundo, e ele fala, a luz, primeiro ele diz, não se pode esconder uma cidade edificada no monte. Uma cidade sobre um monte, ela está visível. À noite, então, é possível ver as luzes daquela cidade. E posteriormente ele fala sobre uma candeia que se coloca no velador e dá luz a todos que estão na casa. Então, Jesus nessa ilustração fala sobre o mundo, sobre a cidade e sobre a casa. Eu acho que combina muito bem com as próprias palavras de Jesus no fim do seu ministério aqui na terra, quando ele falou aos seus discípulos: vocês vão ser minhas testemunhas, vamos dizer assim, Deus nos reinos deste mundo, começando em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, começando em casa, na cidade e até os confins do mundo, da terra. Por isso, o alcance dessa luz não é para ser restrito a um lugar, a uma família, a uma cidade, a uma região, mas é para alcançar o mundo inteiro. Mas nós precisamos considerar, eu creio que isso é importante, que em primeiro lugar nós precisamos ser luz
em nossa casa. Aquele lugar que nós revelamos quem nós verdadeiramente somos. É ali que as pessoas vão conhecer quem nós realmente somos. E é ali que a luz de Cristo deve, primeiramente, iluminar as pessoas da nossa casa. Não adianta nós queremos iluminar os confins da terra se em nossas casas nós não estamos sendo uma luz de Cristo. Se nós não estamos refletindo a Cristo Jesus. Como está o seu casamento? Como é o seu casamento? Lá na sua casa, relacionamento, marido e mulher. Será que é um reflexo, como o próprio apóstolo Paulo diz, né, e usa a imagem de Cristo e a igreja? Será que reflete a luz de Cristo? Seus filhos, eles conseguem perceber a luz de Cristo nas suas conversas, nas suas atitudes dentro de casa, no valor que você dá a Deus e à palavra de Deus? Ou eles percebem, ou eles veem que você não tem interesse nessas coisas, você sabe que você só frequenta a igreja porque é assim que tem que ser, domingo de manhã, então é o dia da igreja, mas você não tem interesse, você não tem alegria, você não tem o devido valor a essas coisas. O apóstolo Paulo, ele chega e diz que se alguém não tem cuidado dos seus familiares, da sua família, da sua casa, principalmente da família da fé, negou a fé e é pior do que um incrédulo. Então, como luzeiros de Cristo Jesus, nós temos uma responsabilidade muito grande, em primeiro lugar, com a nossa casa, com aquelas pessoas que estão ou são mais próximas de nós. Quem sabe tem jovens aqui que conheçam a Cristo Jesus, mas que sua família ainda não conhece. Deus quer usar você, jovem, para ser uma luz ali, sendo então diferente do que normalmente são os jovens deste mundo. E isso pode ser um testemunho muito poderoso que Deus pode usar para levar a salvação de outras pessoas. Então, ser uma luz em casa, mas também ser uma luz na cidade, ampliando essa luz para além das nossas casas, para então lugares em que nós temos contato, muitas vezes no nosso trabalho, no estudo, escola, no nosso dia a dia, por onde nós andamos. Será que estamos refletindo essa luz? Será que a luz está alcançando esses lugares também? Meus irmãos, hoje cada vez mais é um desafio. Eu estou falando aqui bastante com jovens, né? É um desafio ser um cristão em uma faculdade, em uma universidade. Ser a luz de Cristo nesses ambientes. Mas Deus tem colocado, Deus tem levantado pessoas assim. E por isso nós precisamos então refletir Cristo Jesus. Lá em Peniel nós temos assim, é interessante, muitas vezes nós chegamos na cidade, vamos em algum comércio, em algum lugar, sendo que quase que não precisa falar nada, a pessoa bate o olho assim e fala: você mora lá no Peniel, né? Como é que sabe, né? Será que está escrito alguma coisa assim na testa? Mas eles sabem, né? Geralmente porque o sotaque, né? Não é comum de lá, ou alguma coisa assim, eles já sabem que não é alguém da região, mas de fora. Mas só isso não basta. Isso não quer dizer que a luz de Cristo alcançou essas pessoas, simplesmente saber que é de outro lugar, ou que mora no Instituto Bíblico. É necessário que elas conheçam a verdade de Cristo Jesus. Não só saber que somos diferentes, mas qual é a essência, o porquê, quem faz essa diferença.
Isso então é ser a luz que alcança outras pessoas. Como você tem sido lá no seu trabalho, seus colegas ali de trabalho sabem que você é crente? Sabem que você ama a Deus, ama a palavra de Deus? Então, são algumas perguntas para pensarmos. E além disso, Jesus falou a respeito do mundo. A casa, a cidade, o mundo, é o desejo de Deus que essa luz, a luz dele, alcance os confins da terra. Quando você estuda um pouco sobre a história da igreja, nós vamos ver que ao longo dos séculos sempre surgiram grupos que queriam viver a vida cristã separados do mundo. Talvez um dos primeiros que começaram a fazer isso foi os chamados monges. Então eram pessoas que eram piedosas, temiam a Deus, mas que viam que o mundo estava corrompido. Então, para viver a sua vida cristã, o que eles começaram a fazer? Começaram a se retirar para os desertos, cavernas, e viver ali a sua vida, porque assim eles estavam vivendo afastados do mundo e poderiam então ser puros, devotos a Deus. Mas o pecado está onde, irmãos? O pecado está no nosso coração. Para onde nós formos, o pecado irá junto. Então, não é o propósito de Deus que cada um viva a sua vida cristã escondido, como até na ilustração de Jesus aqui, esconder a luz como uma vasilha, um alqueire. Não, esse é o propósito. O propósito é que brilhe e que essa luz alcance o mundo. O próprio Senhor Jesus diz: eu não peço que tire eles do mundo, mas que os guarde do mal. Então essa luz é para ser cuidada neste mundo em trevas. Seria mais fácil, se o apóstolo Paulo vivesse nos nossos dias, puxa vida, fosse dessa igreja, ele ia ser uma luz do mundo aqui na cidade de Conquista e região, e quantos outros lugares? Porque Deus não colocou o apóstolo Paulo para viver nesta geração, nesta era, nesses dias. Deus colocou eu e você. Então é com nós que Deus conta para sermos luz. Parece que cada dia é mais difícil viver assim, mas foi assim que Deus então decidiu e colocou. Para eu e você vivemos neste mundo, sendo então luzeiros do Senhor. Então não foi o apóstolo Paulo, não foi os heróis da fé, não foram os heróis e homens e mulheres piedosos da história da igreja que Deus colocou para viver nesta época, nesta geração. Fomos nós. E nós então precisamos refletir a luz de Cristo, mesmo diante das lutas. Será que os convites da terra estão ouvindo sobre Cristo? Eu sei que há muito tempo atrás, ali entre os caixinauais, puderam ouvir um pouco através do pastor José Silvestre, Ronalda e outros, mas muitos ainda estão distantes dessa realidade. A luz de Cristo não chegou até esses lugares. E eu sei que essa é uma igreja missionária. Nós temos muitos alunos ali em Feniel, daqui e outras igrejas de Conquista se preparando para servir ao Senhor. Mas eu queria que você pensasse, não a igreja é missionária, mas você tem essa visão. Você individualmente carrega isso com você, esse compromisso de que a luz de Cristo chegue até os confins da terra. Você ora por isso. Você apoia pessoas que estão indo, ou você está compromissado a levar essa palavra até esses lugares? Isso é extremamente importante. Lá no livro de Apocalipse, as igrejas são comparadas com candelabros. Naquela imagem lá, há 7 candelabros. E os 7 candelabros, eles são as 7 igrejas. Interessante que na primeira igreja ali, a igreja de Éfeso, Jesus diz:
para que eles se arrependerem, porque eles esqueceram, abandonaram o primeiro amor. E ele disse: se não fizer isso, eu virei e removerei o seu candelabro. Então, quando nós não somos a luz de Cristo, nós perdemos a essência, nós perdemos aquilo para o qual nós fomos feitos, refletir a Cristo Jesus neste mundo. E pode ser, eu não sei como, Deus pode, de alguma maneira, retirar isso também. O alcance, então, o mundo, a cidade, a casa, mas produz um efeito. É o que Jesus diz aí. Não tem como esconder uma cidade. E além disso, a luz dá luz a todos que estão na casa. Há um efeito de ser luz. Não dá para esconder. E produz luz, ilumina as pessoas, traz luz para a escuridão. Nós já temos visto esse conceito, essa ideia, mas ser luz do mundo, então, é apresentar a luz de Cristo, e essa luz, aonde ela chega, ela remove a escuridão, as trevas, e mostra aonde as pessoas estão. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 3, nos versos 19 e 21, em que Jesus usa essa ideia também a respeito da luz. João 3, 19 a 21, a palavra de Deus então diz que: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência de chegar em um local, num ambiente, e ao acender a luz, você viu algumas baratas ali, né? Normalmente, o que acontece em situações assim é que, quando você chega no mercado escuro e acende a luz, as baratas vão para onde? Elas correm, elas fogem e vão se esconder, elas vão para a escuridão. A luz de Cristo faz a mesma coisa. Quando a luz de Cristo apresenta, muitas pessoas tendem a correr, porque a luz apresenta as trevas, apresenta quem nós somos, apresenta o nosso coração. E aqui o Senhor Jesus então diz: quem faz o mal odeia a luz. E ele não vem para a luz, porque ele sabe que as suas obras são más. Então ele faz igual o barato, né? Foge, corre para o escuro diante da luz. Mas é isso que nós precisamos ser. Quando nós somos luz, isso traz um incômodo, isso traz um constrangimento para muitas pessoas, porque elas começam a ver: puxa, que diferença ele, ela, é aqui no trabalho. Por que será que ele é assim? Por que está assim? Parece que isso pesa sobre a consciência das pessoas. Tem uma passagem muito interessante no livro de Apocalipse, no capítulo 11, quando fala das duas testemunhas que surgirão um dia, e essas duas testemunhas então vão testemunhar, vão ser luz de Deus neste mundo em trevas e perverso que haverá em um tempo futuro. Mas lá no versículo 10, a história mostra ali que essas duas testemunhas elas serão mortas pelas pessoas daquele período. E diz então no versículo 10: e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, porque as duas testemunhas morreram, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Essas duas testemunhas atormentaram os moradores da terra. Como é que eles atormentaram? Será que foram chatos que
ficaram ali, né, atrapalhando as pessoas. Não, eles simplesmente foram luz de Deus neste mundo. E isso foi um tormento para as pessoas, a ponto de que essas pessoas vão matar as duas testemunhas e vão se alegrar fazendo uma grande festa, porque agora aquilo que incomodava, aquela luz que havia no meio deles, foi retirada. Mas nós não precisamos pensar que só essas duas testemunhas um dia serão a luz de Deus para as pessoas em trevas. Mas nós hoje já somos essa luz. E muitas vezes a nossa luz vai atormentar as pessoas ao nosso redor. Por isso, não fique triste se alguém não gostar de você, ou o fato de você ser um cristão fiel. Porque quando nós somos luz, isso muitas vezes é um peso na consciência daqueles que ainda não conhecem o Senhor. E quem sabe pode ser uma oportunidade para eles reconhecerem que precisam dessa luz, Cristo Jesus. Além de ser uma luz para a escuridão, um dos efeitos da luz é que ela aponta o caminho da salvação. Não simplesmente mostra que as pessoas estão em trevas, mas aponta qual é o caminho. E esse caminho é o próprio Senhor Jesus, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O apóstolo Paulo recebeu do Senhor também essa recompensa. Lá em Atos 13, ele conta e diz que Deus falou para ele: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Paulo foi uma luz de Deus usada para que o caminho da salvação fosse apontado para os gentios, aqueles que estavam distantes de Deus. Deus ainda conta conosco para que, através da luz das nossas vidas, isso possa então levar à salvação de pessoas, que elas compreendam quem Deus é e o que Cristo fez por elas. Mas, finalmente, a luz tem um propósito. Ela tem um propósito que Deus estabeleceu, está aí no verso 16. Quando Jesus diz que essa luz então resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então aqui nós encontramos pelo menos dois. O primeiro deles é brilhar diante dos homens. A vossa luz resplandeça diante dos homens. Todos nós fomos criados por Deus para boas obras, é o que diz Efésios 2:10. Deus nos resgatou, redimiu, transformou para que a nossa vida apresente então boas obras que testifiquem e sejam uma luz de Cristo neste mundo. Então a luz não foi projetada para ser escondida, como Jesus falou, mas para ser manifesta. Por isso, meu irmão e minha irmã, não tem como você viver a vida cristã particularmente na sua casa, sem que ninguém veja. Deus projetou nós para vivermos a nossa vida cristã, e essa vida ela brilha diante dos homens, e como isso aqui, para que eles vejam as vossas boas obras. A nossa vida cristã é para ser manifesta aos outros, para que as pessoas vejam as nossas boas obras, não para orgulho próprio, porque nós sabemos e vimos a fonte é Deus, mas as pessoas precisam ver em nossas vidas, em nossas conversas, em nossas atitudes a luz de Cristo. Então não tem como ser luz ficar quieto, não tem como ser luz só apenas lá no seu quarto, na sua casa, mas isso precisa ser manifesto aos homens, e assim eles vão perceber que há uma luz que reflete em nós. Mas além disso, Jesus diz aí que glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Por isso, nós praticamos boas obras, e o que poderiam ser essas boas obras? Como eu disse, nós podemos pensar em tudo que Jesus diz nesse sermão, a respeito de ser humilde, manso, misericordioso, justo.
São boas obras de falar a verdade, de viver a verdade, de amar ao próximo, de orar a Deus verdadeiramente, com sinceridade. Essas são boas obras que nós podemos praticar e viver. Por isso, com essas boas obras, nós não estamos tentando fazer o mundo um lugar melhor. Não é para que o mundo seja um lugar melhor, mas é para que as pessoas, os homens, glorifiquem a Deus. Então, eu e você, nós devemos ser luz para que as pessoas glorifiquem a Deus. Deem glória a Deus. Não para dizer, puxa, crente que é esse aí. Mas puxa, que Deus fez com essa pessoa. Que Deus é esse? Então esse é o nosso propósito de ser luz do mundo, glorificar a Deus. Nosso testemunho então é sobre o Deus que nos transformou. E as pessoas então precisam sempre olhar e ver a Deus e não a nós, ainda que nós é que somos aqueles que são visíveis às pessoas deste mundo, mas elas precisam glorificar a Deus, trazer glória para Deus. Eu não sei como está a sua situação, como as pessoas podem olhar para a sua vida, nos seus negócios, no seu estudo, no seu trabalho, e elas podem glorificar a Deus. Elas podem ver que realmente as suas obras glorificam a Deus, trazem glória para Deus. Como estão as suas conversas com as pessoas? Como são as suas conversas lá nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais? Nós temos uma facilidade muito grande em meios assim, de comunicação dos nossos dias, né? Redes sociais, de falar muitas coisas que talvez nós não falaríamos se estivesse frente a frente de alguém. Mas como têm sido as nossas palavras? Elas estão glorificando a Deus nestes locais, nestes ambientes? Se nós ainda queremos ser luz, nós precisamos então sempre mostrar através das nossas obras e isso trazer glória a Deus, e não a nós, não a nossa igreja, não a seja lá o que for, mas a Deus. Como está a sua luz? Ontem eu falei a respeito de que a gente pode usar a ideia daquelas lâmpadas, lampiões de querosene, e com o tempo vai manchando o vidro, e aí quase que já não vai mais brilhando. Talvez a sua vida possa estar mais ou menos assim também. A luz de Cristo já não está iluminando, porque há muita sujeira, há muita coisa ali que não permite que a luz de Cristo reflita neste mundo. Por isso, quem sabe, este acampamento é um tempo que Deus tem separado para que você pense sobre isso, e sabe, mude alguma atitude ou pensamentos, ideias que você tem, para que possa verdadeiramente refletir a luz de Cristo. A luz que é dele. Nós somos apenas refletores, que deve alcançar até os confins da terra. Produz um efeito de ser uma testemunha verdadeira de Cristo neste mundo, com o propósito de que as pessoas vejam então as nossas vidas, e ao ver as nossas vidas, elas glorifiquem a Deus e não a nós. Deus possa usar essa palavra para trabalhar nas nossas vidas e corações, e que vocês continuem, se já são luz de Cristo neste mundo, refletindo essa luz a cada dia. Se você ainda não conhece a Cristo Jesus como a luz verdadeira, esse é o momento, é a oportunidade que Deus está dando de conhecer essa luz, e assim essa luz transformar a sua vida, para você também transformar outras vidas por meio do reflexo da luz de Cristo. Meus irmãos, vamos orar? Eu queria convidar aqui o
passo a palavra para o Mateus. Vamos orar. Nosso Pai, em nome de Jesus, chegamos a Ti com a gratidão imensa nos nossos corações por Jesus, por este privilégio que o Senhor tem nos concedido de sermos luz, ou refletirmos a luz que vem do Senhor. Ó Deus, sabemos que é um grande privilégio e te louvamos, ó Deus. Por isso, agradecemos pela vida do irmão Tiago e por esta palavra de incentivo, de esclarecimento e abençoada Deus. Nós agradecemos muito e nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós encerramos mais um culto dessa manhã. Eu espero que a palavra dessa manhã possa ter abençoado cada um dos irmãos. Eu vou orar para encerrar o nosso culto e os irmãos estejam maduros, tá bom? Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por mais uma manhã que tivemos a oportunidade de ouvir a tua palavra, Deus. Que tudo que foi falado aqui, meu Deus, possa penetrar nos nossos corações, ó Deus, que nós possamos ser praticantes da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus que nós te pedimos e clamamos. Amém. Celestial.
gente, estou aqui novamente no retiro da primeira igreja e nós estamos aqui com o irmão José Alencar, que é um dos veteranos no retiro da primeira igreja. Eu queria saber com o senhor, o que o senhor achou desse retiro? Retiro muito bom, me sinto jovem no meio dos jovens, então é um prazer sempre renovado estar aqui juntamente com os irmãos e participar desse retiro espiritual, chamado de Retiro Espiritual que a Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista disponibiliza para seus membros. Sim, muito bom. Agora me diz aí duas coisas que o senhor mais gostou, assim, que te chamaram a atenção, que o senhor mais gostou nesse retiro. Primeiro, a comunhão entre os jovens e os irmãos. E segundo, as mensagens foram muito inspiradoras, muito boas, e que, oxalá, todos nós possamos colocar em prática aquilo que ouvimos, aprendemos e sentimos. Muito obrigada, irmão. Não há do quê. Muito obrigada.